Graças a Deus. Eu saúdo toda a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor aqui nesse nosso culto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor aqui nesse nosso dia de comunhão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor aqui nesse nosso dia de coinonia na presença do Senhor. Aleluia. Deus é verdadeiramente bom na nossa vida. Foi Deus que preparou essa manhã gloriosa aqui para nós. Foi Deus quem preparou esse dia abençoado aqui para nós. Foi Deus quem preparou esse culto, essa verdadeira manhã com Deus, para ver a igreja dele reunida, adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Você crê nisso, crente? Foi Deus que nos reuniu aqui para que o nome dele seja glorificado. Então, se você crê nisso, não fique de boca calada, não leve o seu glória a Deus para casa, abra a sua boca, dê glórias a Deus, exalte ao Senhor, diga que Deus é bom. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua saúde, glória a Deus pelo ano que você superou, glória a Deus pelo teu emprego, glória a Deus pela tua família, glória a Deus pela tua casa, glória a Deus pela nossa igreja. Glória seja dada àquele que é digno de glória. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 17. Eu sei que a ansiedade é grande para o que vai vir depois da palavra, mas antes de alimentar o nosso corpo, Deus necessita, Deus não apenas quer, Ele necessita alimentar o nosso espírito. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. O capítulo é o número 17. E os versículos 20, 21, 22 e 23. João 17, a partir do 20. Isso aqui é Jesus conversando com Deus Pai em oração. Olha a oração que Jesus fez. Eu não oro somente por estes. Aqui ele estava falando dos discípulos que andavam com ele. Mas ele continua dizendo: eu oro também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Aqui já não é mais os discípulos. Aqui ele está falando de nós. Aqui ele está falando da igreja pentecostal Betel. Aleluia. Olha o 21, gente. Para que Jesus estava orando ao Pai? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, ou seja, nós, sejamos um. Quantos, igreja? Um. Para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. E olha, tem mais, 22, Jesus dizendo: e eu dei para eles a glória que em mim tu me deste. Para quê, gente? Para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Para quê, gente? Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pode dar um glória a Deus por essa palavra? Ninguém mais, ninguém
vimos que Jesus estava dizendo isso. Pode ser algo para você? Você não veio aqui hoje para trocar presente. Você não veio aqui hoje para ter um belo almoço. Você não veio aqui hoje para bater cartão. Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você que a vontade dele, a vontade do céu inteiro, é que nós, a igreja, sejamos um. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai eterno, Pai bendito, Pai santo, Pai glorioso, Pai perfeito, Pai soberano, Pai que não erra, não falha, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Eu passaria aqui a manhã toda tributando a Ti, ó Deus, todos os motivos pelo qual Tu recebe glória e honra de nós. Mas nesse momento eu apenas te peço, fala conosco, fala com a Tua igreja, norteia os nossos passos, Pai. Estamos aqui nesse momento singular de confraternização. A casa está cheia, Pai, não só de pessoas, mas cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia da Tua graça. Toca em cada um de nós e que ninguém saia daqui hoje sem entender que a Tua vontade é que nós, todos nós, sejamos apenas um diante de Ti. É o que o Teu Filho te pede, Pai, em humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo aquele que vive e reina. Amada Igreja do Senhor, filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro, quando nós, estou falando de nós, eu e você, olhamos para um culto como esse, nós vemos aqui um ajuntamento de pessoas, nós vemos aqui um ajuntamento de indivíduos, afinal, pessoas e indivíduos reunidos no mesmo lugar, e aqui nessa ocasião reunidos para cultuar a Ele. Mas quando Deus, aleluia, o eterno, o soberano, o dono da igreja, quando Deus, o dono de tudo, quando Ele olha lá dos altos céus para esse mesmo culto, Ele não vê aqui, Gisele, um ajuntamento de pessoas. Deus não vê aqui, Jéssica, um ajuntamento de indivíduos, não. Deus, quando olha dos altos céus para esse culto, Ele vê aqui um só corpo. Um só corpo, gente. Um só corpo. Deus, quando olha do céu para um ambiente como esse, Ele vê um só corpo. E isso acontece, Diácono William, isso acontece porque Deus não olha para as pessoas que entram na igreja, que entram no templo, que entram na estrutura. Não, Deus não olha muito menos para o templo, para a estrutura, para a igreja que as pessoas entram. Não, Deus olha para a igreja que nós somos. Deus olha para a igreja que nós somos diante dele, a igreja que nós formamos para ele. Então, quando Deus olha do céu para esse ambiente, Ele não vê o Márcio, Ele não vê a pastora Isabel, Ele não vê a irmã Michele, não. Deus vê um só corpo. Deus vê a igreja espiritual que nós somos diante dele. Uma igreja que não para, uma igreja que não pode parar, uma igreja que necessariamente precisa avançar. Aos olhos de Deus, nós somos um só corpo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, vai dizer exatamente isso. Vai dizer que mesmo que nós sejamos em um número grande de pessoas, de indivíduos, de membros, ainda assim
nós somos um só corpo. Culto de manhã, você está animado, está cheio de energia. Repita após mim o que eu vou te dizer. Para Deus, gente, está fraco, pode ser mais forte. Para Deus, nós somos um só corpo. De novo, mas agora com toda a sua força. Para Deus, nós somos um só corpo. Para Deus nós somos um só corpo. E o apóstolo Paulo, ele vai além, ele vai dizer mais. Lá em Colossenses 1,18 ele vai dizer que nós somos um só corpo. A igreja é um só corpo, cujo Jesus Cristo é o cabeça. Se nós somos um corpo, todo corpo necessariamente tem que ter uma cabeça, e a nossa cabeça é Jesus Cristo. E você sabe, até mais do que eu, que é a cabeça que controla o corpo, que é a cabeça que direciona o corpo, que é a cabeça que dá as instruções para o corpo. O corpo não executa nada sem a e quem é a cabeça da igreja? Nós somos um só corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça. Pastor, por que Deus nos vê como um só corpo diante dele? Porque Deus, quando olha do céu para a igreja, ele nos olha com um olhar de unidade. Deus olha para nós com um olhar de unidade. Unidade, uma palavrinha bem pequena, uma palavrinha muito simples, uma palavra que por vezes nós aqui na terra a desprezamos. Mas eu vou dizer algo para você: a palavra unidade, ela corresponde àquilo que é o pilar fundamental. Unidade é um atributo essencial para tudo aquilo que está relacionado com o reino de Deus. Deixa eu repetir: unidade é um atributo essencial para tudo que está relacionado ao reino dos céus, ao reino de Deus. Tudo que envolve Jesus envolve unidade. Qualquer coisa que tenha relação com o céu, que tenha relação com o reino de Deus, obrigatoriamente terá relação com unidade. Olha aqui para mim, escute bem o que eu vou lhe dizer. Muitas das coisas que você espera alcançar na sua vida, muitas das coisas que você deseja, que você busca, que você almeja, sem unidade, a maioria delas sequer existiriam. Sem unidade não existe casamento. Sem unidade não existiria família. Sem unidade não existe igreja. Sem unidade, gente, nem existiria culto. Sem unidade não existiria céu, porque lá obrigatoriamente tem que estar em unidade. Sem unidade não existiria vida eterna. Sem unidade não existiria salvação, porque para ser salvo precisamos ser um com Ele. Sem unidade não existiria nem a Santíssima Trindade. Sim, porque a Santíssima Trindade, somente através da unidade, os três podem ser um. Somente através da unidade, esse nosso Deus que está aqui no meio de nós, que é um Deus uno, ele subsiste em três pessoas: na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, na pessoa do Deus Espírito Santo. Isso só é possível através da unidade que existe entre eles. Amada Igreja do Senhor, a vontade de Deus nessa manhã é que nós entendamos o quão necessário é, o quão importante é, o quão essencial é que nós andemos em que nós vivamos em, que nós sejamos. Essa é a vontade de Deus.
A vontade que Deus está revelando aqui nessa manhã. Irmão Lucas, eu preciso de você. Sem você meu ministério não anda. Irmã Gisele, eu preciso de você. Irmão Max, eu preciso de você. Pastor Elaine, eu preciso de você. Unidade. Nós só conseguiremos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos através da unidade. Eu vou pedir para você repetir ao longo da manhã para fixar na sua mente. Unidade. Quando se fala em unidade da igreja, quando se fala em unidade do corpo de Cristo, esse texto que nós lemos em João 17, ele é o texto mais relevante, ele é o texto mais emblemático, simbólico, ele é uma espécie de texto áureo. Isso porque nesse texto nós vemos o próprio Senhor Jesus, antes de ser levado para a crucificação, orando ao Deus Pai. Porque em João 18 está escrito aí que Jesus é preso para ser levado à crucificação. Então em João 17 ele decide orar ao Pai. Antes de ser levado preso para cumprir o propósito dele, ele decide orar ao Deus Pai. E quando Jesus decide orar ao Deus Pai, ele não vai orar por aquilo que ele estava prestes a passar, o sofrimento da cruz do Calvário. Jesus enxergou a necessidade de naquele momento ele tinha que orar, pedir algo ao Pai, mas ele não vai pedir para amenizar a dor que ele ia sentir. Diante de todas as coisas que Jesus poderia ter pedido ao Pai antes de ser levado à cruz, ele fez dessa oração um só pedido. Olha aqui para mim. Jesus, quando decidiu orar ao Pai, ele não pediu que nós fôssemos bem-sucedidos aqui na terra. Não pediu. Quando Jesus enxergou a necessidade, eu tenho que pedir algo ao Pai, ele não pediu para que nós fôssemos grandes homens ou mulheres de Deus aqui na terra. Ele não pediu que nós fôssemos aqui destaques aqui na terra. Não. Quando ele enxerga a necessidade, Jesus, de pedir algo ao Pai, ele pede uma só coisa. É o texto que nós lemos aqui. Ele vai pedir: Pai, eu te peço que eles sejam um. Mas não é ser um apenas de andar lado a lado. É ser um, olha a referência que ele dá. Ser um, Pai, igual nós somos um. Eu neles, tu em mim e eles em nós. A vontade do céu é que nós sejamos um. Jesus pediu a unidade da igreja. Jesus pediu a unidade daqueles que creem no nome dele. Não é o pastor Márcio que está falando. Está escrito, gente, nós lemos isso junto. No versículo 21 ele vai dizer: para que eles sejam um. No versículo 22 ele vai dizer que eles sejam um. No versículo 23 ele vai dizer para que eles sejam perfeitos em unidade. Esse foi o pedido de Jesus, esse foi o apelo de Jesus, esse foi o clamor de Jesus. O que ele tinha de mais importante para falar com o Pai antes de ser crucificado: Pai, eu peço que o pessoal lá da Betel sejam um. Você tem dimensão do quão importante é a unidade da igreja? Você tem dimensão do quão o céu espera pela unidade da igreja? E não pode passar despercebido o que Jesus fala no versículo 22. Ele vai fazer ali uma declaração tremenda e poderosa. Jesus vai dizer: Pai, eu coloquei neles, eu coloquei em cada um deles a mesma glória que o Senhor colocou em mim, com apenas um objetivo. A glória de Deus está sobre a sua vida, igual nós cantamos aqui. A glória de Deus está nesse lugar com um objetivo: para que nós sejamos um. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
é em vão a glória do Senhor? Não. É para que eu e você sejamos um. Aleluia. Jesus colocou a glória dele sobre nós para que nós sejamos um. E toda essa dedicação do Senhor Jesus, todo esse apelo do Senhor pela nossa unidade, é para trazer uma consequência prática no meio de nós que é muito poderosa. Talvez algo que nós tentamos conseguir por outros meios, e Jesus está dizendo aqui qual é o meio, que isso que nós tentamos deve ser alcançado. É tão importante que Jesus fala isso 2 vezes nesse texto que nós lemos. Pai, eles precisam ser um. Com qual objetivo? Para que o mundo creia, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que Deus Pai enviou Deus Filho. E a gente quer alcançar isso de outras maneiras, de outras formas, de outros jeitos, e Jesus está dizendo, é através da unidade. Todos serem um, para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, crente? Ele está dizendo que a maior evidência que aqueles que estão lá fora podem ter que existe um Deus que enviou o seu Filho, que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. A maior evidência disso é nós andarmos em unidade, vivermos em unidade. A dor da Gisele ser a minha dor, a alegria da pastora Elaine ser a minha alegria, o sofrimento do irmão Max ser o meu sofrimento. Unidade. Não é mais um ajuntamento de pessoas, não é mais um ajuntamento de indivíduos. Isso quem vê somos nós. Deus vê um só corpo. E certamente você já ouviu dizer que se há um só corpo, cada membro do corpo tem a sua importância. Certamente você já ouviu alguém dizer que se há um só corpo, cada membro desse corpo tem a sua função. O pé não pode dizer que é mais importante que a mão, o olho não pode dizer que é mais importante que o ouvido. Cada um dos membros tem a sua importância, a sua função. E certamente você também já ouviu alguém dizer que se qualquer parte do corpo estiver doente, se qualquer membro do corpo estiver quebrado, danificado, todo o corpo padece, todo o corpo sofre. E Deus está dizendo, vocês diante de mim são um só corpo. É a unidade que Deus quer ver na igreja. Pastor, o que é a unidade? O que é essa tal unidade? Primeira coisa que você precisa saber é aquilo que o dicionário diz. O dicionário vai dizer que unidade é aquilo que é único. Unidade é aquilo que tem o atributo de ser um só. E justamente por ser um só, é algo indivisível. Se a unidade não se divide, é único. E aqui eu vou te dar uma dica: unidade não é a mesma coisa que união. União é uma coisa, unidade é outra coisa completamente diferente. Como assim, pastor? Ninguém nunca me disse isso. Vamos ver na prática? 2 voluntários, Lucas Paulo, vem cá meu irmão, e Juninho, vem cá Juninho. Vamos ver o que é união. Vem Juninho da Isa. Vem cá. Estamos em união, eu e Lucas. Estamos unidos? Júnior não está. Estamos unidos, gente? Estamos unidos. Se nós estamos unidos, a força externa não nos separa. Tenta aí, Júnior, separa aí. Pode puxar um pouquinho. Está unido. Vendo que vai aos 2. Estamos em união. Quando estamos em união, nenhuma força externa, essa chamada Júnior, vai conseguir nos separar. Sim ou não? Sim. Obrigado. Obrigado. Eu só colaborar essa luta. União é isso aqui, gente. Força externa não quebra a união, não desfaz a união.
Mas Deus quer que você saiba que existe uma coisa que é capaz de quebrar a união. Se as forças externas não quebram a união, os fatores internos podem quebrar a união. Você entendeu? Você está ouvindo com os ouvidos espirituais? Se a força externa, o levante, não consegue quebrar a união, as forças internas quebram a união. O dia que as minhas convicções acerca do reino forem diferentes que a dele, o dia que as crenças dele concernente às coisas do reino forem diferentes da minha, o dia que a minha visão do reino for diferente da dele, vai chegar o momento que as minhas convicções internas, mente e coração, que os meus fatores internos, mente e coração, vão dizer que eu tenho que ir para a direita, e vão dizer que o Lucas tem que ir para a esquerda. O que acontece? Separação. Cadê a união? A mesma união que foi capaz de resistir às forças externas, não foi capaz de suportar os fatores internos. Obrigado, Lucas. Agora a igreja entende porque Jesus vai dizer: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é aí que nascem as coisas. O coração do homem é enganoso, diz a palavra. Agora a igreja entende porque Jesus vai dizer que é necessário sermos transformados pela renovação, transformação, mudança da minha mente. A metanoia é necessário, a mudança de entendimento é necessária, ter a mente de Cristo é necessária, porque senão a união, que tem tudo para trazer benefício, acaba sendo desfeita, não por fatores externos, mas por fatores internos. O que vai na minha mente, o que vai no meu coração, e onde Satanás tenta atacar, falando coisas no ouvido, fazendo você ver coisas que não existem, fazendo você imaginar coisas que não existem, atacando na mente. E o que a palavra de Deus diz sobre união: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui agora nós estamos em união, mas estamos em unidade? Eu não tenho condições de responder, mas o Espírito Santo que está aqui, pairando no meio de nós, sondando mentes, sondando coração, ele sabe quem está vivendo a unidade tão pedida pelo Senhor. Pastor, fiquei curioso, e o que é unidade? Unidade é diferente de união. Vem aqui, Davi, ajudar o tio. Você vai segurar o microfone só perto da minha boca, aqui na frente. Pode ir ali. O que é isso aqui, gente? Laranja. Saco de laranja. Elas estão unidas. Sim, estão como eu e Lucas, uma juntinha da outra. Força externa consegue separar essa união que é entre elas? Não. Mas estão em unidade? Não estão em unidade, estão em união. Por que não estão em unidade? Porque eu ainda consigo ver as laranjas como indivíduos. Eu vejo que uma está verde, outra está madura. Eu vejo que uma é mais grandinha, outra é menorzinha. E aqui, nessa diferença entre elas, pode haver competição. Uma laranja pode se achar mais importante ou mais interessante que a outra, mas no final, tudo é laranja. Tem união, mas não tem unidade. O que é isso aqui, gente? Suco de laranja. E não é de pozinho não, é de laranja espremida. Elas estão em união? Sim. Elas estão em unidade? Sim. Qual é a maior evidência de que elas estão em unidade? Eu não consigo ver, mas só aqui é a laranja verde. Qual é a madura? Qual é a grande? Qual é que tem pouco suco? Qual é que tem muito suco? Qual é que estava podre talvez, mas que entrou aqui? Completou o suco. O propósito
é produzir o fruto da laranja. Nesse estágio aqui, eu consigo ver quem é quem? Aqui, todas as laranjas se tornaram apenas unidade. Alguém consegue separar isso aqui? Forças externas conseguem separar isso aqui? Forças internas conseguem separar isso aqui? A pergunta que não quer calar: foi fácil para essas laranjas chegarem nesse nível? Não! Elas foram espremidas, elas foram cortadas no mesmo propósito de ser unidade. Você pode dar uma glória a Deus para isso? Jesus não deixou sua glória no céu para vir aqui sofrer por nós, para que nós ficamos apenas no nível da união. Ele quer ver em nós unidade. Unidade, gente. É unidade que o Senhor Jesus requer da igreja. Unidade é um propósito de Deus. A unidade da igreja é um presente que nos foi dado por Deus. Quando você recebe um presente, o que você faz? Obviamente você cuida, você guarda, você conserva, você preserva. Por quê? Para quê? Senão estraga, quebra, danifica o presente que eu recebi. Vamos fazer analogia? A unidade da igreja é um presente que o céu deu para nós. Sinal que nós precisamos conservá-la, guardá-la, cuidá-la, para não ser quebrada, danificada ou perdida. Pastor, da onde o senhor está tirando isso? Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Abre aí, vou dar tempo para você abrir. Efésios, capítulo de número 4, versículo 3. Na nossa versão está assim: procurem guardar a unidade. Quem não guarda perde. Mas tem outra versão que vai dizer assim: façam de tudo para conservar a unidade. Tem uma outra versão que diz assim: se esforcem para preservar a unidade. E a versão que eu mais gosto diz assim: façam tudo que for possível para manter a unidade de Cristo em vós. A pergunta que não quer calar: o que você tem feito para manter a unidade que Jesus colocou sobre nós? O que você tem feito para manter a unidade que Jesus colocou sobre nós? Unidade, viver em unidade, é viver o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Se você tem o hábito de marcar a Bíblia, marca aí na sua isso aí para você não esquecer jamais. Primeira carta aos Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, o que Paulo está pedindo? Que vocês falem todos a mesma coisa, que não haja no meio de nós dissensões, divisões, separações. Antes vocês estejam em unidade, unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, em um mesmo propósito. Olha aqui para mim. Isso é a unidade da igreja. Todos na mesma direção, todos no mesmo propósito, todos no mesmo foco, todos no mesmo objetivo, todos prosseguindo em direção ao mesmo alvo. Unidade da igreja. Posso dizer uma coisa? Esse é o melhor perfil de igreja que nós podemos ser para o nosso Senhor. O melhor perfil de igreja não é aquela igreja moderna, grandiosa, não. O melhor perfil de igreja não é aquela igreja com milhares e milhares de membros, não. O melhor perfil de igreja não é aquela igreja cheia de destaques individuais, não, não, não. O melhor perfil de igreja é aquela igreja que anda e vive em... O melhor perfil de igreja é
é aquela igreja que anda e vive em unidade. Está vendo aí como você sabe? Unidade, gente. Unidade. Unidade. Glórias a Deus. Quando Paulo diz ali em Efésios que a unidade precisa ser guardada, conservada, preservada, quando a gente faz um estudo minucioso desse texto, a gente logo entende que a responsabilidade é nossa. Quando nós recebemos um presente, a responsabilidade de dar o presente é do presenteador, mas a responsabilidade de cuidar do presente é do presenteado. Você foi presenteado com a unidade, a mesma unidade que existe lá no céu, Jesus colocou para a igreja aqui na terra. E a missão, a dura, difícil, dolorosa missão é minha e sua, de conservar essa unidade. Vamos ficar de pé, irmãos? A unidade da igreja é um presente de Deus. A unidade da igreja é um propósito de Deus. A palavra que Deus nos deu aqui hoje, nessa manhã, e quem sabe, uma palavra para nortear esse próximo ano que está prestes a começar. Não fez nenhum plano ainda para 2023? Eu te ajudo. Comece planejando. Deus, me mostra, me ensina o que eu devo fazer para minha parte da unidade ser cumprida. Porque quando nós mantemos a nossa unidade, a igreja cresce. Quando nós mantemos a nossa unidade, a igreja de Cristo avança. Quando nós mantemos a nossa unidade, nós somos fortalecidos, não com força terrena, mas com uma força que impera lá nos altos céus. Quando nós aqui mantemos a nossa unidade, coisas extraordinárias acontecem no nosso meio. Quando nós andamos e mantemos a nossa unidade, portas se abrem no meio de nós. Quando a igreja mantém a unidade, nós fazemos o céu descer. Quando nós exercemos a nossa unidade, nós entendemos que precisamos um dos outros para fazer a vontade do Pai, que é uma só, que nós sejamos um. Vamos louvar a Deus com plena adoração. Se no decorrer desse louvor você for tocado por Deus e quiser abraçar alguém, abrace. Se no decorrer desse louvor você se sentir impulsionado, apertar a mão de alguém, aperte. Deus está trazendo providência dos altos céus para que a unidade da igreja seja mantida. Nós recebemos um novo coração do Pai, um coração diferente, regenerado, transformado, alinhado com a vontade dele. Um coração que é inspirado pelo Mestre. Olha isso. Qual é o fruto que esse novo coração traz para nós? Qual é o fruto? Eu declaro a paz de Cristo. Abençoa meus vivendo em amor, uma família, meu Deus, vivendo na verdade, compromisso do amor de Cristo. Eu preciso de ti, Diego. Eu preciso de ti, Diego. Eu preciso de ti, irmã Ivone. Eu preciso de você, Isa. Eu preciso. Nós só seremos igreja se estivermos em unidade.
unidade se o motivo que a uniu continua sendo o mesmo? Uma igreja em unidade só permanece em unidade se o motivo pelo qual ela foi unida permanece o mesmo. O motivo de você estar aqui continua sendo Jesus Cristo. O motivo de você estar aqui continua sendo a palavra do Senhor. O motivo pelo qual você está aqui continua sendo o Evangelho da salvação. O motivo pelo qual você está aqui continua sendo o reino de Deus. Então nós temos tudo para viver a unidade que Jesus quer ver no meio de nós. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Aleluia!